Minha mãe me levou pra trás, fez eu devolver as coisas que eu tinha roubado. Um dia eu vim embora e nunca mais voltei. Eu poderia sim estar toda arrumadinha pra esse nosso evento. Mas é que hoje o papo aqui é de intimidade. E eu queria estar muito à vontade, eu queria estar assim, bem eu. Hoje o café com a Beta é só com a Beta mesmo. Não temos café porque já é noite e se eu tomar café, se a Beta tomar café depois das 5 da tarde, a Beta não dorme. Mas temos água. E temos Cássia Salgados. Deixa eu já agradecer esse patrocínio lá da Cássia Salgados para todos os cafés com a Beta que a gente tem. Essa parceria maravilhosa. E essa é minha janta hoje. Todos os cafés com a Beta, eu antes pesquiso quem é a pessoa e faço perguntas sobre a vida da pessoa. E dessa vez, eu fiquei pensando assim, como que eu vou fazer perguntas sobre a minha própria vida? Não vai dar. Então, eu vou contar desde o início. Senta que lá vem história. Peixe de salsicha é muito bom. Todo mundo me chama de Beta. Isso começou pelo meu pai. Mas o meu nome é Roberta. Roberta Alexandra Domingues Costa. Hoje, atualmente, eu tenho 24 anos. Eu moro em Bom Repouso, Minas Gerais. Eu sou daqui. Minha mãe é daqui, meu pai veio de São Paulo, quando ainda era criança. Hoje em Mirim, Mogi Guaçu, Mogi das Cruzes, Martim Francisco, alguma coisa assim, algum lugar ali. Meu pai veio de lá. Meu pai planta morango, vai fazer, sei lá, uns 30 anos. Desde criança eu me lembro do meu pai trabalhando com morango pra sustentar a gente, pra colocar dinheiro dentro de casa. A minha mãe, ela sempre foi dona de casa. Algumas vezes eu me lembro que ela trabalhava fora. Eu lembro que quando eu era bem pequena mesmo, minha mãe trabalhava de limpar a casa dos outros. Inclusive, com 4 anos, minha mãe limpava a casa da minha avó, mãe do meu pai. Eu lembro que uma vez eu fui com ela limpar a casa da minha avó e eu roubei maquiagem da minha tia. E aí minha mãe conta que eu não queria falar, que eu tava com a mão assim dentro da blusa e eu não queria falar benção pra ir embora. Que aqui a gente tem isso de falar benção, aí do nada clareou o trem. Aí chegou na esquina, começou a cair batom no chão. Na hora que minha mãe viu, eu tinha roubado um monte de batom da minha tia. Isso eu com 4 anos, por aí. Menos ainda, 4 anos eu acho. Aí minha mãe levou eu pra trás, chorando. Essa é uma vez que eu me lembro que minha mãe chorou. Que eu nunca me esqueço. Minha mãe me levou pra trás, fez eu devolver as coisas que eu tinha roubado e pedir desculpa pra minha avó. Eu lembro que depois a gente foi embora, a gente não tinha carro nessa época. E a gente foi embora de a pé. E eu lembro da minha mãe chorando muito naquele dia. E depois desse dia eu nunca mais roubei. Nossa, eu tô contando tudo mesmo pra vocês, né? E eu lembro que depois minha avó me deu um urso de presente e várias maquiagens. Tipo assim, ó, você não precisa roubar. Depois de um tempo eu lembro que ela trabalhava na loja da minha tia, dessa que eu roubei a maquiagem. Depois ela trabalhou um pouco no mercado, que depois a gente foi ter um mercado mais pra frente, né? Então assim, eu lembro que minha infância, sempre meu pai trabalhou no morango. Tem fotos, inclusive, de eu criança e meu irmão, a gente criança na lavoura, comendo morango, assim, com leite condensado. Eu não ia muito pra roça, embora a gente morava num lugar, que hoje é cidade, que eu lembro que era estrada de terra. Então, era meio que roça, depois foi virando cidade, né? Hoje é bem cidade, assim. Mas eu lembro que na época passava até caminhão-pipa na rua pra apagar a poeira. E a gente tinha vizinhos. Foi uma infância bem gostosa lá. A gente brincava muito na rua. Eu gostava muito de brincar de Barbie. Adorava arrumar, sabe, casinha da Barbie. Brincar mesmo de Barbie, quase que eu não brincava. Eu fazia muita casinha da Barbie, sabe? Depois a gente desmanchava. Eu gostava muito de desenhar também. A gente ficava à tarde no sofá e a minha mãe fazendo crochê e eu no sofá desenhando e assistindo Vale a Pena Ver de novo. E depois sessão da tarde, por exemplo. Eu ia pra escola, eu sempre fui muito ruim na escola, muito ruim na escola.
E o meu irmão também. Só que o meu irmão era tão ruim na escola que eu acabei ficando boa do lado do meu irmão, porque o meu irmão era muito ruim. O meu irmão tem dislexia, ou seja, ele não consegue aprender do jeito que as outras pessoas aprendem. Então, o meu irmão, ele ficava de castigo. O meu irmão, ele ficava sem videogame, sem sair na rua. Repetiu, sei lá, 3, 4 vezes de ano, sabe? O meu irmão era um regaço. Ele é 2 anos mais novo do que eu. E aí, tudo bem, eu era muito ruim na escola. Assim, inclusive, eu não sei se isso realmente é uma curiosidade muito grande na minha vida, só que eu ainda preciso descobrir. Antes de eu morrer, eu ainda tenho que descobrir se eu tenho ou não. Mas eu tenho muita certeza de que pelo menos um pouquinho de dislexia, igual ao do meu irmão, eu tenho também. Porque a minha dificuldade é muito grande. E eu não aprendo igual as outras pessoas. Eu não posso me autodiagnosticar, mas um dia eu ainda quero fazer uma avaliação para saber se eu tenho. Então, meu irmão era tão ruim que eu do lado dele ficava mais ou menos. Então, para minha mãe e para meu pai, eu era assim, muito inteligente na escola. Só que na escola, eu era muito ruim. Eu sempre tive que fazer reforço, mesmo dando o meu melhor, eu sempre fui mediana. E eu sempre dei o meu melhor na escola, viu? E eu era mediana. Eu só brincava até então, né? E tinha vida de criança. Até que um dia, com 9 anos, isso, meu pai já tinha um mercado na cidade. Com 9 anos. Eu cheguei da escola às 5h30 da tarde e meu pai chegou da roça e falou assim: Por que você não tá trabalhando? Aí eu falei assim: Ué, porque eu não trabalho, criança não trabalha. Ele falou assim: Você não trabalhava. A partir de agora você trabalha. Colocou dentro do carro e levou pro mercado. Me colocou na ponta do caixa e falou assim: A partir de hoje você trabalha aqui das 5h30 até as 8h. E o seu serviço é colocar a mercadoria na sacolinha, entregar para o cliente, sorrir e dizer obrigada. Esse é o seu trabalho. Agora você depois sobe no escritório, conversa com a sua tia, vê o quanto que você vai ganhar e é isso. E ali foi o meu primeiro serviço. Eu tenho ainda marcado, eu tenho um caderninho marcado. Tá ali Não, tá aqui eu acho. Tô meio travada, pera, gente. Nossa, gente, tá aqui. Nossa, tem várias coisas aqui dentro minha. De repente vocês vão gostar de ver. Esse caderninho. Os primeiros horários meus trabalhados. Todos os dias, 2h30 de horas trabalhadas. No final do mês, R$ 232,50. Não sei como que eu consegui guardar esse caderninho por tanto tempo. E aí, tem aqui, né, as horinhas. Isso daqui pra mim é uma relíquia. E aí, então, eu ganhava, né, os 200 e pouco por mês. E a loja, tem o mercado, e a loja da minha tia é do lado. E eu, gente, com 10, 11 anos, eu ia na loja da minha tia e eu gastava todo o dinheiro com roupa. Roupa e sapato. Só que eu gastava muito mais do que eu ganhava. Tipo, eu ganhava R$ 200 e eu gastava R$ 500, sabe? De roupa. Eu fiquei por uns meses fazendo isso. E aí, eu acho que foi isso que me fez aprender tão rápido, me fez evoluir tão rápido, porque eu aprendi muito rápido, né? Então, se eu tivesse esperado, se meu pai tivesse me colocado para trabalhar mais tarde, eu teria demorado para aprender isso daqui, que eu não podia ganhar 200 e gastar 500. Então, isso daqui eu aprendi com 10 anos. Tem pessoas que aprendem com 18 e tem pessoas que nunca aprendem. Então, que bom. Foi uma ótima escolha, decisão do meu pai aquele dia que ele chegou da roça e falou: Por que você não está trabalhando? Tem até faixa ali de princesa do morango. Eu fui com o tempo evoluindo mais. De repente eu não colocava mais só na sacolinha, de repente eu comecei a repor, de repente eu fui pro caixa, de repente eu comecei a ir pro escritório. E eu fui subindo de cargos, né, lá no mercado.
e ganhando mais e trabalhando mais horas e enfim. Até que com 14 anos eu falei pro meu pai e pra minha mãe que eu queria fazer uma prova para ir pro Instituto Federal, fazer agropecuária. E eles me falaram: não, você não vai. Tem escola aqui, por que você quer ir na escola lá não sei na onde? Morar fora de casa. E aí eu fiquei insistindo, até que minha mãe falou assim pro meu pai: deixa ela ir, ela não vai passar mesmo na prova. Realmente não ia passar na prova, sabe? Porque eu era bem desprovido de inteligência. Aí meu pai, tá. Alguém adivinha o que aconteceu? Pois é, eu passei. De primeira? De segunda? De terceira? De quarta. Passei de quarta. Tá certo isso? Falei, se agora. E pra eu convencer meu pai a deixar eu ir. Deu certo. Ele me deixou ir e eu fui. Fui pra Machado, por quê? Eu fiz a prova também achando que eu não ia passar. Eu também achava que eu não ia passar, mas eu fiz. Em vez de fazer pra Inconfidentes, que era mais perto aqui, eu fiz pra Machado, que é mais longe. Mas enfim, fui. Eu não conhecia ninguém em Machado. Não conhecia nada, ninguém. E essa foi minha primeira experiência de ser sozinha. Fui, não conhecia nada nem ninguém. Quando eu fiquei sabendo que eu tinha passado, minha mãe e meu pai, ele falou, nós temos que ir lá tal dia. Minha mãe e meu pai falou, tá, a gente vai levar você. Gente, eu não tinha nem lugar pra ficar. Fiz uma mala desse tamanho e a gente foi pra Machado. Eu e minha mãe entramos pra reunião. Não era reunião, era uma chamada. Falar lá, só que tem um porém, não tem quarto mais. Então, quem entrar agora vai ter que morar na cidade, em República. Minha mãe já olhou pra minha cara. Nós vai embora, você não vai ficar aqui. Eu já fiz o quê? Eu já comecei a chorar, né? Claro, tava iludida, achando que eu ia viver rebeldes. Comecei a chorar. Eu não acredito, meu Deus. Aí tinha uma moça lá e a gente foi conversar com ela. Aí ela falou assim, viu? Não tem vaga mesmo, mas vai lá e converse com o Sérgio Luiz. Eu acho que é esse o nome dele mesmo, se eu não me engano. E explica pra ele o caso, que de repente, né, quem sabe. A gente foi lá no diretor, conversando com ele, eu fiz uma cartinha e eu consegui. Eu quero aplausos. Ele me deu a última vaga de quarto que tinha, né? Só que o que aconteceu? Não era aquele dia que era pra levar mala. Aquele dia era só uma chamada. Então eu voltei embora com a mala pra voltar um outro dia. E aí nesse dia, meu pai só foi me contar isso depois de muito tempo. Mas naquele dia, meu pai escutou uma vizinha falando assim, tá vendo? Não aguentou um dia e já voltou embora. Hoje, pra mim, isso tanto faz, mas na época, eu escutar isso de uma vizinha, que eu até gostava muito dela, ela falar isso, tá vendo? Não aguentou um dia lá, eu ia ficar muito triste. E aí, então, depois eu voltei pra escola, comecei lá a estudar, fiz muita amizade, foi assim, uma época muito, muito importante pra mim, foi uma virada de chave. Eu não fiquei os 3 anos lá, eu desisti antes, eu não aguentei ficar lá os 3 anos. A gente estudava o dia inteiro, período integral, e ainda eu fazia parte de um projeto de bovinocultura de leite, onde eu me apaixonei. Mas era muito trabalho, porque dia de segunda-feira eu tinha reunião depois da aula, então eu ficava na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, fazendo essas coisas. Então eu entrava pra dentro do quarto, e eu morava com 18 ou 19 meninas em um quarto. Em um quarto, um corredor com camas. Então, era muito rebeldes mesmo. Eu não tinha tempo pra nada. E assim, eu com 14 anos, do nada ir pra uma rotina dessa, gente, foi muito difícil. Muito difícil, vocês não fazem ideia. Eu não vinha embora toda semana porque eu não tinha como vir embora. Minha mãe e meu pai não tinham como ficar aí me buscando. E pra voltar de ônibus, gente, eu gastava muitas horas pra vir embora de ônibus. Muito tempo, sabe? E não era um ônibus, eu tinha que pegar 4 ônibus pra chegar até aqui. Isso quando tinha. Era bem complicadinho pra ir e voltar, então eu ficava muito tempo sem vir embora. Eu ficava lá sem vir. E aí todo mundo, final de semana, ia embora e eu ficava lá. E aí, pra ficar na escola, você tem que trabalhar. Então, final de semana, eu ia sexta, depois da aula,
sábado e domingo o dia inteiro no bovino. E aí eu ia de madrugada, né, pra tirar leite. E eu andava de madrugada no meio do mato, no meio do cafezal, e atravessava a pista, rodovia, pra subir no cafezal, porque a escola, a parte da bovinocultura de leite, era longe da onde eu morava. E não é como é hoje lá, porque hoje lá tem uma pista pra subir, sabe? Tipo, meio que é muito chique agora. Mas na minha época não era nada chique. Era tipo estrada de barro, barro mesmo, e cafezar adentro. E era assim. Ah, e eu lembro que a seleção da bovinocultura de leite para entrar era assim, muitas pessoas e era poucas vagas. E eu lembro que eu fui e eu nunca tinha tirado leite na minha vida, nunca tinha feito nada de nada. E eu consegui passar nessa seleção e eu lembro que eu fiquei muito feliz de ter passado, porque eu fiquei pensando assim, nossa, tinha gente lá naquela seleção que a mãe e o pai trabalham com isso. Tem fazenda de gado de leite e essa pessoa não conseguiu entrar e eu entrei, tipo, eu fiquei me achando, sabe? Fiquei muito feliz mesmo de eu conseguir entrar, mas também dei meu sangue. Tu podia fazer pra, tipo, dar o meu melhor ali pra tirar leite, eu fiz. Tem muita coisa da escola que eu me lembro, assim, que era muito legal. Tipo, o café que eles levavam pra gente lá, na hora que a gente tava trabalhando. Era um pãozinho, assim, com manteiga e Danone. Ou, eu não bebia café nessa época, mas eu lembro muito do doce de leite na hora da comida lá, e eu lembro que eu pegava o limão e despejava no doce de leite. Eu lembro do frango frito. Aí eu lembro de muita comida gostosa que eu comi lá. E minha mãe e meu pai, toda vez que precisou comer na escola lá, falou assim, pelo amor de Deus, como é que você consegue comer essa comida muito ruim? E pra mim, de alguma maneira, era muito maravilhosa, muito. Eu tenho muita saudade, principalmente quando tinha iogurte. Era muito gostoso. Aconteceu vezes de eu ligar pra minha mãe e pro meu pai à noite e falar assim, nossa, hoje eu fiquei sem janta, não deu tempo de jantar. Nossa, amanhã eu tenho que acordar 3 horas da manhã pra ir pro bovino. Aí minha mãe me ligar de madrugada, né, na hora que eu tava indo, e eu tá indo sozinha no meio do escuro. Até que um dia minha mãe reclamou lá e aí eles começaram a mandar guardinha pra quando eu precisava ir sozinha, no meio do mato, o guardinha ia de moto, iluminando pra mim e me acompanhando, e eu de a pé, pra eu não ir sozinha. Até que um dia eu falei, não, eu vou embora e eu vou fazer outra coisa. Não fico mais aqui, não aguento mais. Aí, o dia que eu falei isso lá, que eu ia vir embora, me cataram, gente. Me cataram dentro do quarto lá e levaram lá no diretor. 2 pessoas que cuidavam da gente lá, sabe? Eu não me lembro ao certo quem eram essas pessoas e o nome. Eu acho que o nome da mulher era Flávia e o nome do homem eu não lembro. Não me lembro, mas eles me levaram naquele diretor que me arrumou a vaga no começo do ano. E aí ele conversou comigo e tal, e eu falei que eu não ia desistir mais e tal. E ele conversou comigo pra mim não desistir, né? Mas não teve jeito. Um dia eu vim embora e nunca mais voltei. E minhas amigas e meus amigos, as pessoas que eu conheci lá, foi o que mais foi difícil, assim, pra mim, porque eu gostava muito deles. Eu gostava muito das pessoas que eu tinha lá. E eu nunca mais vi ninguém. Eu vi poucas vezes algumas dessas pessoas, mas o tempo passou, cada um tem sua vida e nunca mais foi como antes. Eu acho que nunca mais vai ser. Tem pessoas lá que, amigas e amigos, que eu me lembro. Enfim, aí eu voltei embora. Eu voltei embora com a ideia de que eu ia trabalhar, que eu ia lutar pra mim trabalhar com gado de leite. Doce ilusão. Eu falava pra mim mesma que com 22 anos eu já ia estar com tipo 100 vacas. Esse sonho de alguma forma morreu dentro de mim. Hoje eu não tenho mais vontade de trabalhar com isso. E meu pai havia me dado, quando eu fiz 15 anos, 3 vacas. Essas 3 vacas só dava trabalho. Berne, carrapatos, coiseira, tudo. Como lá eu morava meio que sozinha, né? Não sozinha, porque eu morava com muita menina.
Mas era sem a mãe e o pai, né? Meio que eu era independente. Quando eu voltei embora, eu pensei, eu quero morar sozinha. Isso muito nova, com 15 anos. Uma menina de 15 anos falar, eu quero morar sozinha, é muito estranho, né? Eu assistia Heartland. E aqui em Bom Repouso não é comum ter baia. Hoje em dia mais, né? Mas não era comum ter cavalo embaiado. O cavalo era só solto. E eu já tinha a cascata. Cascata eu ganhei ela do meu pai com 10, 11 anos. Não me lembro ao certo, não sei ao certo. Aí quando eu voltei, eu trabalhei um pouco ainda no mercado. Eu voltei a trabalhar no mercado. Mas passou um tempo, eu falei, não é isso daqui que eu quero pra minha vida. Eu não quero trabalhar no mercado. E aí eu fui falar com meu pai e ele ofereceu pra mim aqui na estufa 2 leiras pra mim plantar morango. Comecei então plantando morango. Plantei 2 leiras de morango aqui e a cascata ficava aqui, onde é o rancho, né? Aqui era tudo pasto. E aí um dia eu cheguei pro meu pai e falei assim, que eu queria vender as vacas. Aí eu vendi as 3 vacas. Nisso que eu vendi as 3 vacas, voltou uns 10 mil reais. Aí eu peguei, falei pro meu pai, será que eu poderia, lá no seu pasto, onde tá a cascata, em frente à estufa? Não, na frente não, porque eu ia fazer lá pra baixo. Meu tio que me falou que aqui ficaria bom. Falei, será que eu poderia fazer um cômodo lá e uma baia pra cascata? Esse trem de baia não funciona, né? Tipo, a cascata nem vai querer ficar lá dentro. Se você quiser fazer, você faz, mas fique sabendo que você vai gastar esse dinheiro à toa. Aí eu falei, tá, vou fazer. Esses 10 mil eu comprei eucalipto, paguei o serrador para serrar o eucalipto e comecei a fazer aqui. Na época, a única pessoa que me incentivou foi o meu tio, que ele é mais louco do que eu ainda. E ele falou, não, Beta, vai, que vai dar certo. Ele é a única pessoa que falou, porque o resto, ninguém botou fé. E com razão, né? Muito doido. O sonho é meu, ninguém precisa incentivar, ninguém precisa acreditar no sonho que é meu, então tá tudo certo. Hoje eu não preciso de ninguém aprovando meu sonho. A única pessoa é eu e Deus só aprovando meu sonho e tamo indo. Ninguém mais precisa aprovar. Meu intuito de início era algo bem pequeno, era uma baia, a baia da cascata, a baia da Sofia, é a égua filha da cascata, que é a Sofia da Raquel, e essa parte aqui só. E aqui seria tudo. No caso aqui seria tipo o meu quarto, o banheiro e a cozinha. Tipo, seria tudo só aqui. Aos poucos eu fui aumentando e de um ano, que eu queria acabar isso daqui em um ano, e eu achei que eu ia gastar tipo no máximo 20 mil, foi muito tempo. Muito tempo. Foi tipo assim, 7, 8 anos para eu conseguir mudar aqui dentro. E quando eu mudei aqui dentro, não tinha nem porta nem janela, nem chão, não tinha nada. Então foi muito difícil terminar isso daqui. Ah, e nesse tempo eu fazia ensino médio, fazia auxiliar veterinário, porque daí eu falei assim, não, eu já desisti do IF, né? A vizinha minha lá que falou, não aguentou nenhum dia, ela meio que tava certa. Então assim, já era pra mim muito difícil admitir que eu tinha desistido. Na minha cabeça, naquela época, era muito feio o que eu tinha feito, não ter aguentado finalizar a agropecuária lá. Eu tinha muita vergonha disso. Hoje não. Hoje não tenho vergonha disso nenhum. O que eu pensei? Eu vou fazer muito curso pra mim tentar meio que não ficar tão abaixo do nível que eu tava, porque assim, eu saí de uma federal. Federal é muito bom, né? Então eu vou estudar muito aqui, trabalhar pra meio que suprir o que eu poderia ter com uma federal. Então, como eu fazia ensino médio à noite, eu trabalhava de dia e também ao decorrer da semana, assim, dia sim, dia não, à noite e tal, meio que eu tentava encaixar ali. Eu fazia auxiliar veterinário e agropecuária em Bragança. E fazia vários outros cursos também na parte do morango. Nossa, gente, tô falando muito. Meu Deus. Será que alguém vai assistir? Se você assistiu até agora, comente aqui. Salgadinhos de salsicha. Os churros deles é muito bom também, viu? Eu tinha muito medo de ser a novata, sabe? Na sala de aula. Essa época que eu aprendi foi que, assim, todas as vezes que fui novata,
Eu pensava, conheço ninguém, e se eu não conseguir fazer amizade? Todas as vezes eu fiz muita amizade. Então isso foi um aprendizado pra mim, de que eu não preciso estar sempre num lugar que eu conheço alguém. Eu tenho certeza que qualquer lugar que eu chegar, mesmo que eu não conheça ninguém, mesmo eu sendo muito tímida, eu sempre vou conhecer as pessoas. Eu sempre vou ficar conhecendo alguém e fazer amizade ali. E esse curso de agropecuário, de auxiliar, tudo me trouxe muita amizade também, muita coisa boa. Eu acabei me formando em Bragança também, da técnica agropecuária. Formei, não voltei nem para pegar o diploma, não tinha nem cadê. Nunca precisei também, então deixa lá mesmo. Aí, só que também fiz 18 anos, não quis saber mais de nada, não quis fazer faculdade. Todo mundo indo pra faculdade, minha mãe me falando, você não vai ser nada na vida, você não quer fazer faculdade, tem que fazer faculdade, pra ser alguma coisa na vida tem que fazer faculdade, e eu não quero fazer faculdade, não vou fazer faculdade. E não fiz faculdade mesmo. Não me arrependo de não ter feito faculdade. Hoje, do jeito que eu tô, tá seguindo assim certo, né, os planos, tá ótimo do jeito que tá. Eu ainda quero fazer uma faculdade, mas no momento, até hoje, que bom que eu não fiz. Porque onde eu tô hoje é onde eu sempre quis estar. Acho que tô muito além do que muitos da minha idade. E se eu tivesse feito faculdade, eu não estaria onde eu tô hoje, que é um lugar que eu gosto muito. A pessoa que eu me tornei, o trabalho que eu tenho, minha profissão é algo que a faculdade nunca teria me dado. Então a beta de hoje, a faculdade nunca teria dado essa beta. Então acho que a gente vai ter que ficar sem Luiz. Então tá tudo certo. Enfim, aí eu fiquei aqui muito tempo construindo. Como na minha cabeça eu ia acabar em 1 ano, e eu não acabei em 1 ano, quando eu comecei a demorar muito para construir isso daqui, veio muita frustração, porque eu não conseguia finalizar. Hoje eu entendo, eu não finalizei no tempo que eu queria. Se eu tivesse terminado o rancho em 1 ano, hoje, 9, 10 anos depois, de repente o rancho nem existiria mais. Então, tudo aconteceu do jeito certo. Isso daqui foi tão difícil, mas tão difícil, que eu dou tanto valor hoje. Dou muito valor nisso daqui, porque eu sei o quanto foi sofrido, o quanto foi ralado. Hoje as pessoas veem pronto, mas cada prego aqui dentro custou muito, muito. Bom, sabe, que aconteceu do jeito que as coisas aconteceram. Era pra ser assim. O que mais que eu posso contar pra vocês? Ah, tem a parte da internet. Quando eu voltei de Machado, eu saí do mercado e vim plantar morango aqui na estufa, eu comecei na internet. Comecei a fazer fazendo os videozinhos, reclamando porque eu não gostava de trabalhar no morango. Com o tempo, eu comecei a gostar um pouco mais de trabalhar no morango e comecei a largar um pouco a ideia da parte da vaca de leite, né? E o cavalo até então não tinha vindo como uma profissão. O cavalo pra mim era só um hobby. E aí eu fazia os vídeos pra internet, começou a dar certo. No começo também ninguém me apoiava, no começo eles falavam que era passar vergonha. Escutei muita coisa ruim sobre isso, que se eu tivesse dado corda hoje, eu não estaria fazendo vídeo de jeito algum. Eu me encontrei nos vídeos, eu sou uma pessoa muito tímida e vergonhosa, então o vídeo me trouxe voz, me trouxe pra frente de alguma maneira. Pra mim, trabalhar no morango era uma coisa bem difícil, embora foi o que me ajudou a construir o rancho, e é o que tá em minhas raízes. Mas eu decidi parar com o morango, e hoje, embora eu ainda esteja nesse meio, né, do morango, eu não trabalho mais diretamente com o morango. E tô só com o rancho mesmo.